Como eu faço para ter o ressarcimento do valor que eu paguei do IPVA? Eu vou no banco e ainda consto o débito. Como que eu faço para fazer o licenciamento? Essas duas perguntas são frequentes nos comentários realizados nos meus vídeos. Então vamos lá. Quanto à primeira, como eu faço para ter o ressarcimento do valor que eu paguei para o IPVA? Aqui cabe uma explicação bem rápida. Vamos lembrar, existem 3 ações coletivas ajuizadas referente à discussão sobre a inexigibilidade do IPVA no estado de São Paulo. Uma ajuizada pelo representante do Ministério Público, na qual se obteve a liminar, suspendendo-se para todas as pessoas, a princípio, todas as pessoas, povo PCD. A princípio, todos se beneficiarão, mas a sentença final, o pedido do Ministério Público, diz tão somente quanto as pessoas com deficiências graves e severas. Quem não tiver uma deficiência física grave ou severa, muito embora foi beneficiado inicialmente, não será por ocasião da sentença. Temos uma segunda ação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, aonde ainda não foi analisada a liminar, mas essa discute tão somente a inexigibilidade do IPVA do ano de 2021 por ter ofendido o princípio constitucional 90º. E no mesmo sentido, nós temos uma terceira ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSB, cuja liminar foi indeferida e ainda não se tem resultado sobre eventual recurso que tenha interposto esse partido. Então vamos lá. Quem pagou o IPVA e vamos pensar o seguinte, e não se obter a liminar daquelas 2 ações coletivas, interposta pela Defensoria Pública ou pelo PSB, referente à inexigibilidade do IPVA de 2021. Significa que somente serão beneficiados as pessoas que tenham deficiência física grave e severa. Essas sim já podem fazer o pedido de devolução. Se eventualmente for deferido a liminar em uma das outras 2 ações, então todo o povo PCD será beneficiado e quem pagou terá direito de ser ressarcido do IPVA, pelo menos do ano de 2021. Lembrando, respeito à opinião de alguns colegas que falam sobre a necessidade de se aguardar o trânsito julgado para pleitear essa devolução. Eu discordo, eu posiciono da maneira diferente. Isso é o meu entendimento. Lembrando que esse vídeo é meramente informativo e não consultivo. A liminar concedida, ela tem o efeito de deixar tudo como era antes. Ou seja, é inexigível, se deferida a liminar, o IPVA de 2021. Ora, se você pagou algo que não era necessário. Não sendo necessário, você tem o direito de ser ressarcido daquela importância. Agora, lembre-se sempre desses pressupostos, tá? Se você não tiver a deficiência física grave ou severa e pagou, e agora quer ser ressarcido beneficiando dessa liminar, o que vai acontecer? Lá na frente, você terá que pagar novamente, com juros e correção monetária. Então, será que é conveniente ou não pegar esse ressarcimento para pagar lá na frente com juros e correção monetária? Se for deferida a liminar de uma das 2 ações da Defensoria Pública ou da ação direta de inconstitucionalidade pelo PSB, sem problema nenhum, aí cabe a devolução. Então, essa liminar, ela tem o efeito de suspender, deixar tudo como era antes. Então, se você pagou algo que era indevido. Então, você tem o direito de ser repetido, devolvido esse valor. E como que eu faço isso? Primeiro, vocês devem fazer um requerimento
direcionado para a Secretaria da Fazenda, pedindo a devolução dessa numerária. Como? Explicando que vocês, se qualificando, falando que vocês foram beneficiados, vocês eram beneficiados, já tinham a isenção do IPVA. Houve a retirada dessa isenção com a Lei 17.293 de 2020. Mas, por força da liminar concedida num desses processos, que você tem que fundamentar, e juntando inclusive cópia da liminar, se tornou inexigível esse valor, motivo pelo qual vocês pedem a devolução dessa quantia. Indiquem desde já, para evitar problema, no próprio requerimento, a conta bancária, a agência, indicando seu CPF, tudo certinho, para a qual deve ser direcionada. O poder público, e façam em duas vias, a Secretaria da Fazenda terá que recepcionar. Não pode haver recusa de nenhum órgão público em protocolar documento. Por mais que você chegue lá e fale, isso aqui não é devido, não tem jeito, não vamos nem protocolar. Não pode. O poder público não pode se recusar em protocolar, ainda que ele venha indeferir depois, mas ele é obrigado a protocolar. Creio que será devolvido, depois de feito o processinho administrativo, será feito a devolução. Se não houver a devolução, haverá uma decisão final falando que não irão devolver e o motivo pelo qual não farão isso. Com essa decisão, vocês poderão, como o valor não deve ser superior a R$ 2.500, ou acho que o valor máximo que eu vi foi desse do IPVA, como o valor do IPVA é inferior a 10 salários mínimos, geralmente está não mais superior do que R$ 2.500, vocês podem pedir a devolução com base nesse indeferimento administrativo diretamente no juizado da Fazenda Pública, no juizado especial da Fazenda Pública, aonde nem é necessário a presença do advogado, desde que vocês façam aquele requerimento muito bem fundamentado, certinho, e depois, havendo o indeferimento, vocês podem se socorrer do juizado especial de pequenas causas para fazer essa devolução, aonde a tramitação será sem o pagamento de qualquer numerário e também não haverá a necessidade de advogado, salvo se a ação for julgada improcedente, aí o recurso, por ser uma peça técnica, precisará de advogado. Mas a tramitação é nesse sentido. Quanto ao fato, eu creio que eu tenha respondido a primeira pergunta de maneira bem sintética. Pagou o IPVA e se for deferida a liminar em uma dessas duas ações, ajuizada pela Defensoria Pública ou do PSB, na ação direta de inconstitucionalidade, vocês têm o direito de pedir essa devolução. Ou, eventualmente, caso vocês já tenham entrado com a ação individual e conseguido a liminar, então vocês também já podem pedir a devolução desse numerário. A segunda pergunta, como que eu faço para fazer o licenciamento? Eu vou no banco e ainda consta o débito lá. E o caixa fala que não tem jeito de fazer o pagamento do licenciamento sem o pagamento do IPVA. Para o caixa, ele tem razão em dar essa informação, porque no sistema dele não tem aquela liberdade para ele pagar, só vou pagar aquilo, só vou poder, e vou deixar aquele de lado. O sistema é fechado, ele faz o que aparece na tela dele. Como vocês conseguirão fazer esse licenciamento? Diretamente no Detran, mediante requerimento. Vocês terão que fazer um requerimento explicando que vocês eram beneficiários da isenção do IPVA no ano anterior e em virtude da concessão dessa liminar, junto à cópia, vocês têm o direito de fazer o licenciamento sem o pagamento do IPVA. E lá vocês conseguirão fazer isso. Não tem como a Fazenda se recusar. Até porque, no pedido inicial do Ministério Público, ele pleiteou que a Fazenda Pública suspendesse o pagamento e se descumprisse a determinação, fosse estipulada uma multa diária. A multa diária ainda não foi cumprida, não foi fixada, aliás, né? Então, se houver resistência, poderá haver esse pedido nesse sentido. Lembrando, se quem entrou com uma ação individual, certamente o profissional que vocês escolheram deve ter feito o pedido nesse sentido, para que se suspenda a inexigibilidade do IPVA até que tenha o resultado final essa ação.
permitindo-se o licenciamento do veículo sem a comprovação desse pagamento. A liminar foi deferida e com base nisso vocês pegam a liminar com o requerimento e vocês vão conseguir fazer o licenciamento diretamente no Detran ou poupar tempo, se você estiver na cidade de vocês. Aliás, sobre deferimento de liminar, ontem eu tive conversando com o corpo jurídico do escritório Érica Martins, estão todos muito satisfeitos que conseguiram diversas liminares, conseguiram resolver o problema de 50 clientes daquele escritório. Então, definitivamente eles encontraram o caminho e estão vibrando. E o escritório Érica Martins, pela informação que eu tive, também está fazendo já os pedidos de devolução de maneira administrativa dos valores pagos do IPVA. Então, eles sabem o procedimento e como manejar esse tipo de processo, esse tipo de requerimento administrativo. Creio que tenha ficado claro. Ou seja, quem for querer pedir a devolução do IPVA, primeiro, se for uma enfermidade, uma deficiência física grave ou severa, peça que não terá nenhum problema. Quem não tiver a deficiência física grave ou severa, se fizer essa devolução, por força da liminar, vai conseguir. Mas depois, lá na frente, ele vai ser, ele não será agraciado e terá que fazer o pagamento com juros e correção monetária. Então, aí vocês têm que aquilatar, fazer o balanço se realmente é necessário. Agora, se for deferida a liminar na ação civil pública oposta pela Defensoria Pública ou na ação direta de inconstitucionalidade do PSB, também não teria problema nenhum. Ou nas ações individuais que vocês eventualmente tenham entrado. E aí vocês vão se socorrer dessa liminar que foi deferida. Requerimento administrativo com a qualificação, explicação do que aconteceu, cita textualmente as ações que foram deferidas, liminares, demonstra o valor que vocês pagaram, junta o respectivo comprovante, a petição liminar e interessante ainda para instruir, se bem que tem no sistema, mas é sempre bom, aquele deferimento é realizado pelo CIVEI, dos anos anteriores que vocês tinham a isenção do IPVA. Protocola, o poder público não pode se recusar a receber o protocolo, ainda que ele venha deferir, mas ele é obrigado a receber. Se não resolver o problema, se não deferir o pedido de vocês, porque se deferiu, resolveu, já vai ser depositado na conta corrente no valor que vocês indicaram naquele requerimento. Se não resolveu, pegar esse indeferimento, ir no juizado especial da Fazenda Pública, sem a necessidade de advogado ou pagamento de custas, e fazer o requerimento e esperar o resultado. Quanto ao licenciamento, o mesmo requerimento nesse sentido, apenas pedindo a que se realize o licenciamento. Bom, pessoal, se esse vídeo for útil, compartilhe. Eu sempre peço compartilhamento porque é a única maneira que tem para levar o conhecimento para outras pessoas. E esse vídeo praticamente não tem nada de jurídico, mas eu achei muito interessante colocar porque é uma dúvida que está assolando as cabeças dos amigos inscritos no meu canal. Então, eu achei por bem esclarecer. Se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais, faça um comentário, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima.